Nana realizou seu sonho, que era o de se casar com um homem gentil, mas ela descobriu da pior maneira que Ryo, o seu marido, estava longe de ser uma boa pessoa. No começo ela tentou se esquecer das agressões tentando se apegar às boas lembranças, mas o inevitável aconteceu. Ela o matou e colocou seu corpo dentro de um freezer. Esse recomeço sangrento a fez pensar que ela estava finalmente livre, mas no dia seguinte ele apareceu diante dela como se nada tivesse acontecido. Apesar desse detalhe aparentemente normal ser mostrado no final do primeiro capítulo, My Husband is Sleeping in the Freezer é um mangá com uma história bem realista que toca em assuntos delicados como a violência doméstica e em outros mais gore como o canibalismo. Nana é introduzida como personagem a partir de seu sofrimento para já entendermos de cara quais foram as suas motivações. Mas seguindo a narrativa cronológica que é apresentada fragmentada em flashbacks durante o mangá, que tem apenas 14 capítulos, nos é mostrado que ela sempre teve o sonho de se casar e que ela ia até mesmo em encontros de solteiros para encontrar um marido. Só que nesses encontros ela não achou ninguém tão interessante e essa parte de sua vida ficou nas mãos do puro acaso, o que a fez se encontrar com Ryo num dia chuvoso quando ela cedeu espaço para ele em seu guarda-chuva. O início do relacionamento dos dois pode até soar como um conto de fadas porque tudo foi muito espontâneo, aleatório e nada planejado. Mas a própria Nana reflete após matá-lo o quanto o destino foi irônico com ela porque tudo virou um pesadelo. O relacionamento começou a se quebrar quando Ryo ficou desempregado e Nana passou a manter sozinha as despesas da casa. Em momento algum ela o culpou por isso ou colocou algum peso nos ombros dele porque ela realmente era feliz com a vida que eles tinham. E vale ressaltar que ainda que ela tivesse feito isso, as agressões não seriam justificadas. Mas um dia, quando ela chegou do trabalho cansada e perguntou por que ele não lavou as louças, ele se irritou e deu um tapa em seu rosto. Nana ficou completamente sem reação porque apesar dele já ter demonstrado alguns traços violentos que ela só veio a perceber depois que as agressões físicas começaram, ela nunca imaginou que esse tipo de coisa aconteceria dentro desse seu sonho que ela sempre quis. Depois do primeiro tapa, Ryo não reprimiu mais esse seu lado. Nana começou a viver com medo porque qualquer coisa, não importando as menores que fossem, ele a acuava com uma expressão de raiva ou ultrapassava os limites quando decidia bater nela. Um dia, quando estava cozinhando, ele pediu que ela desse para ele uma dessas chaves que vem em carnes de lata em conserva porque ele as colecionava. Quando ela disse que não sabia onde tinha colocado, ele começou com as agressões como se ela tivesse feito a maior das atrocidades. Nana implorou que ele parasse de descontar sua raiva nas coisas da casa porque ele começou a derrubar os objetos e até mesmo a comida que ela tinha feito tão animada. Esse momento tão comum sem intenção alguma se transformou de uma hora para outra por conta de um motivo tão banal numa agressão descabida. Nana saiu chorando desesperada à procura de alguma loja de conveniência para comprar outra lata que tivesse uma chave capaz de barrar a fúria de seu marido, que a fez até mesmo se sentir culpada por ter sido uma esposa tão relaxada em não priorizar tudo o que o envolvia. O mangá não deixa de fora esse sentimento de culpa que as vítimas sentem quando estão em um relacionamento cheio de violência, assim como também retrata como o agressor passa a agir de maneira mais gentil depois de uma explosão de raiva. No dia seguinte, ele fez uma pequena comemoração como se o relacionamento deles fosse desses que não precisa de uma data especial para apreciar a companhia um do outro. Mas não só isso, ele estava agindo como se o que ele fez tivesse sido algo tão natural que ele poderia seguir em frente sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ele pediu mais ou menos desculpas pelo que aconteceu e mostrou para ela um bolo para eles comerem juntos, o que fez ela pensar que talvez ele apenas tivesse sido levado por seus impulsos e que isso não ia mais se repetir. Mas é óbvio que as coisas não mudaram e continuaram voltando para o ponto onde ela terminava humilhada, machucada e arrependida. Nana conseguia contar quantas vezes Ryo agia como um verdadeiro demônio, mas nem mesmo quando ela suspeitou estar com câncer e ele apenas perguntou sobre o seguro de vida dela, foi capaz de se comparar ao pior que ele fez, que foi forçá-la a perder o bebê que ela estava esperando. No começo do relacionamento, Ryo ficava animado com a ideia de ser pai, mas depois de anos esse pensamento mudou e ele chegou a dizer antes de levá-la à força para um hospital que ele não deixaria sua vida ser destruída ainda mais por conta de uma criança. Só que as coisas continuaram ultrapassando a barreira do inadmissível porque ele até mesmo exigiu que ela interrompesse o seu luto e fingisse que nunca tivesse estado grávida. Depois disso, Nana passou a se perguntar em qual momento ela começou a matar o seu marido em pensamento, porque essa decisão ficou em sua cabeça por muito tempo. Quando ela enfim resolveu colocar o seu plano em prática, ela misturou remédios para dormir na bebida dele e o matou apertando com força um cabo no pescoço dele. Tudo aconteceu durante um festival que ironicamente celebrava e dava as boas-vindas para os mortos.
Nana sabia que tinha que começar a agir para esconder o corpo, mas ela achou muito arriscado começar a cavar um buraco no terreno de sua casa com tantas testemunhas passando por ali. Mesmo tendo cometido um crime, Nana não se desesperou em momento algum, porque matar quem a matava todos os dias tinha sido um alívio. Ela ficou pensando na melhor maneira de esconder o corpo e chegou à conclusão de que o melhor por enquanto seria guardar Ryo dentro de um freezer que um dia pertenceu a seu avô e que estava ligado a memórias felizes porque ele sempre o enchia de picolés quando era verão. Mas agora ela teria que substituir essa afeição por um corpo sem vida. O mangá tem alguns momentos de reflexão nos diálogos dos personagens sobre as escolhas da vida, suas consequências e quem de fato são as pessoas. Quando Nana arrasta Ryo para dentro do depósito onde está o freezer, ela comenta que mesmo que a alma dele tenha ido embora, ele ainda continuava pesado, o que faz uma alusão direta ao agressor que ele era em vida. Nana começou um diálogo interno como se estivesse conversando com Ryo e o culpou por as coisas terem terminado daquela forma. No entanto, em momento algum, ela reflete sobre isso como uma pessoa triste e arrependida, mas sim como alguém conformada que entendeu da pior forma que nem sempre o amor era capaz de vencer o ódio. Quando ela o coloca dentro do freezer e sai para fora, ela olha para a felicidade e a vida comum em volta das pessoas e começa a chorar por estar finalmente livre e por se perdoar por ter matado alguém que ela queria ter amado. Nana grita, dança e pula de alegria, quase se fazendo parecer para as pessoas que ela era uma das atrações do festival. Mas no dia seguinte, quando ela acorda já sem a presença autoritária e esmagadora de Ryo, ela se levanta animada para escrever sua nova história e acaba se deparando em carne e osso com a pessoa que ela tinha matado na noite anterior. Nana ficou sem palavras com a presença dele e ficou se perguntando que tipo de truque sem graça sua mente tinha pregado nela, porque nada fazia sentido. Mas uma das coisas que mostrava que tudo era real era o medo que ele fazia ela sentir dele. Nana podia simplesmente exigir que ele explicasse o que estava acontecendo, mas o trauma de se ver novamente na posição de vítima a paralisou. Ela tentou seguir naquele instante como se nada tivesse acontecido, mas sua mente estava agitada pensando nas ínfimas possibilidades que explicasse aquele homem na sua frente. Ela chegou a se questionar se ela tinha matado outra pessoa no lugar de Ryo, ou se aquele Ryo era um tipo de demônio que tinha aparecido para castigá-la pelo seu crime. Como não tinha muito o que fazer, ela começou a entrar numa conversa mais íntima sobre especificidades da vida deles como um casal para saber se ele estava por dentro de tudo. Mas o mais estranho é que Ryo respondia e comentava cada um de seus tópicos, até mesmo acrescentando detalhes, o que a deixou apenas com uma alternativa: ela precisava verificar o freezer. Quando ele saiu até uma loja de conveniência, ela foi até o depósito e encontrou o cadáver de Ryo congelado. Ela já tinha naquele tempo pensado demais sobre quem poderia ser aquela outra pessoa e por isso ela não ficou se perguntando sobre o que ela tinha que fazer. Ela sabia que precisava matá-lo, mas o seu único receio era de existir a possibilidade de aparecer um terceiro quando o segundo Ryo fosse morto. Mesmo não sabendo o que estava acontecendo, Nana seguiu seus dias presa a esse passado que ela pensou que tivesse se livrado, mas as coisas não foram fáceis. Sempre que Ryo se mostrava sexualmente interessado por ela, ela se sentia num completo beco sem saída e voltava a se sentir violada por não saber como recorrer a uma negação, porque isso podia trazer consequências físicas e mentais para ela, como já tinha acontecido várias outras vezes. Mas além desse problema, ela ainda precisava manter não só o cadáver no freezer em completo segredo, tanto dos outros quanto da versão viva de Ryo, mas também agir com cautela, porque sua vizinha, que era uma mulher extremamente observadora, tinha percebido algo estranho na dinâmica de casal entre Nana e Ryo, além de ter notado que ela estava apreensiva dentro do armazém algumas vezes durante o dia. Essa personagem, além de representar uma ameaça direta para o segredo de Nana, também é um símbolo da memória para fazer com que Nana nunca se esqueça quem Ryo era como pessoa. Um dia, quando Nana deu para ela algumas tangerinas depois de uma rápida conversa que elas tiveram, Ryo se voluntariou para levá-las até a casa dela e Nana acabou ouvindo os dois transando. Nana já sabia que Ryo a traía constantemente porque ela tinha descoberto tudo quando mexeu no celular dele e viu diversos aplicativos de relacionamento, mas chegar a ouvir os gemidos e todo o resto a fez decidir ainda mais que ela precisava sim matá-lo, mas que ela podia antes disso aproveitar a ocasião aparentemente sobrenatural para se vingar. E é aqui que entra o canibalismo na história. Nana compra uma faca própria para serrar carne congelada e se oferece para fazer todas as refeições sozinhas dali em diante. O problema é que ter essa ideia na mente fortalecida pela raiva é muito mais fácil do que colocar em prática na realidade. Ela se aproxima tremendo do cadáver e tenta se convencer de que aquele corpo que ela vai tirar a pedaços é apenas carne de porco.
Quando a faca entra na carne e começa a ser serrada, Nana quase desiste por conta do choque, mas ela segue adiante porque não há mais como voltar atrás. Depois que tudo termina, ela volta a se acalmar, tritura a carne e a molda calmamente. Numa visão mais macabra, era agora Ryo quem estava literalmente na palma de sua mão. Nana entregou para ele a comida para ele levar para o trabalho e ficou animada nos dias seguintes, sempre preparando refeições ainda mais caprichadas, porque imaginar Ryo sendo punido daquela forma lhe causava um entusiasmo que há muito tempo ela não tinha sentido. Embora Nana tivesse em mente que ia matá-lo em algum momento, ela inevitavelmente começou a ceder porque Ryo estava tratando muito bem como no começo do relacionamento. E ele até mesmo chegou a dizer para ela que seria um marido melhor porque ele sabia de suas falhas. A personagem já estava farta de tantas agressões, mas ela começou a dizer para si mesma que ia dar um fim nele quando ele explodisse e mostrasse quem ele era de verdade. Só que isso começou a ser usado como uma desculpa porque, no fundo, ela sabia que estava adiando a morte dele por estar gostando daqueles dias. E além do mais, ela queria matar a versão do Ryo que a tinha feito chegar na circunstância que a transformou numa assassina. A história, no entanto, toma um rumo ainda mais inesperado quando ela acaba encontrando Kamata, um antigo conhecido de um desses encontros para solteiros que ela tinha participado. Kamata foi simpático com ela e, ao relembrar de como eles se conheceram, ela percebeu que, embora não tivesse gostado dele na época, ela podia ter tido uma vida completamente diferente da que ela teve com Ryo. É claro que Nana sente isso por ver em qualquer ato de gentileza uma nova versão de sua história de vida. Kamata chega até mesmo a expressar que estava feliz por ela ter realizado seu sonho de se casar, e essa fala vem como um soco no estômago. Nana ficou completamente confusa sobre o que ela tinha que fazer porque ela não conseguia olhar para aquele Ryo com uma intenção assassina. Ela se lembrava de cada detalhe horrível de sua vida, mas ela não era capaz de atribuí-los completamente para o Ryo que tinha aparecido e sido gentil com ela desde então. Quando mais alguns dias se passaram, Ryo pediu que Nana preparasse comida para mais uma pessoa. Ele não lhe deu muitos detalhes sobre quem seria esse alguém, e Nana chegou a pensar que ele ia trazer a sua amante porque ele já estava sabendo de tudo, inclusive do corpo no freezer. Mas é claro que esse pensamento só veio por toda a tensão que ela estava sentindo. Mas qual não foi a sua surpresa quando ela viu que a pessoa em questão era Kamata. Os dois ficaram um pouco constrangidos quando se viram e fingiram estarem se conhecendo pela primeira vez. Nana ficou em choque por existir uma certa ligação entre os três porque era quase como se Ryo estivesse por dentro de cada detalhe de sua vida. E esse sentimento de estar sendo observada só aumentou durante esse jantar e foi para caminhos que ela jamais conseguiria imaginar. Ryo acabou saindo para comprar algumas bebidas, o que deixou no ar que ele fez isso para deixá-los a sós. Kamata pediu para ver a casa que lembrava um dos lugares que ele morou na infância, e embora ela tivesse aceitado fazer esse pequeno tour em sua residência, ela não parou de pensar na possibilidade de ter deixado passar algum vestígio de seu crime que seria identificado por Kamata, mas tudo ocorreu bem. Kamata como personagem surge como uma espécie de amor no passado, mesmo que ele não tenha sido necessariamente isso, porque Nana não tinha gostado dele quando o conheceu. Mas agora, sendo uma possibilidade maior que Ryo, ela começou a se sentir atraída por ele e ele também deu alguns indícios de que estava sentindo o mesmo. O que fez com que ela pensasse por um momento se ele não a ajudaria a carregar o peso de seu segredo. Mas antes de chegar a fazer qualquer coisa, Ryo voltou trazendo as bebidas e também aquilo que ela queria sentir para conseguir matá-lo, uma razão para odiá-lo. Quando estavam conversando e comendo, Kamata elogiou as refeições de Nana e disse para o seu choque que esteve comendo todas as marmitas que ela deu para Ryo levar para o trabalho. Kamata não sabia, mas a carne que ele tanto tinha gostado de comer era carne humana. Nana ficou paralisada quando viu isso porque a sua intenção em fazer Ryo comer a própria carne era puramente vingativa. Mas ela sentiu nesse momento que toda a satisfação que ela teve ao imaginar ele comendo escorreu pelos seus dedos e a fez se sentir uma completa idiota que foi manipulada a acreditar que estava no controle. Nana ficou visivelmente desconfortável com a notícia e o sorriso de Ryo só intensificou aquela ironia doentia que tinha envolvido Kamata, que era alguém que ela tinha começado a ver com bons olhos. Se ela tinha dúvidas de que aquele Ryo era um monstro, ela as perdeu completamente. Toda a atenção para a sorte de Nana, que não estava conseguindo disfarçar sua raiva, foi dissipada com a animosidade de Kamata, que pediu desculpas a ela. Mas quando ele foi embora, o beco escuro onde Nana estava só se estreitou porque ela viu Ryo indo até o galpão quando ele aproveitou que ela estava indo tomar banho. Mas quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele apenas disse que tinha ido espantar um gato que havia entrado lá dentro. Só que obviamente esconder um cadáver num freezer por tempo indeterminado sem que ninguém descobrisse seria utópico demais, até porque Nana não morava sozinha.
Ela descobriu que Ryo já sabia sobre o freezer porque em cima dele havia um boneco numa posição completamente diferente da que ela tinha deixado. Nana ficou tão desesperada que ela saiu correndo sem rumo até ironicamente dar de cara com Kamata. E assim, sem preparo algum, ela contou no ímpeto de conseguir ajuda e alívio que ela tinha assassinado Ryo. Kamata levou para sua casa e lá ele ouviu sobre tudo o que tinha acontecido desde então, exceto pela parte que Nana decidiu omitir sobre ele ter comido por dias marmitas feitas com carne humana. Mesmo sendo completamente fácil de achar que ela estava falando maluquices, Kamata disse que acreditava nela e que ia ajudá-la no que ela precisasse, incluindo ter concordado em levá-la para o seu novo emprego perto de uma ilha remota. Nana viu tudo isso como um recomeço e depois de se beijarem, ela pediu que ele esperasse por ela porque ela precisava voltar para pegar algumas coisas antes de deixar para trás Ryo, sua casa e aquela cidade. Mas já adianto que isso nunca chegou a acontecer por alguns motivos bem confusos. Quando Nana voltou para casa, ela deu de cara com aquele mesmo Ryo que a intimidava e a agredia. Ele bateu nela perguntando onde ela estava e ela teve enfim a coragem de confrontá-lo perguntando quem ele era de verdade. Ryo brincou com o emocional de Nana, dizendo que ela estava confusa sobre as coisas porque o freezer nada mais era do que uma nascente de loucura e ilusões da qual ela tinha desenvolvido uma dependência para fugir da realidade. Ele a arrastou até o galpão e a forçou a olhar para dentro do freezer, mas tudo o que ela viu foi um grande pedaço de carne e não um cadáver. Nana ficou bastante confusa com tudo isso, mas ela tentou ver pelo lado lógico das coisas porque ela estava certa de que Ryo apenas trocou o que havia dentro do freezer para brincar um pouco mais com seu emocional, que estava à beira de um colapso. Ela voltou a se sentir impotente e correu direto para Kamata, que era sua única possibilidade de fuga, mas ele acabou atraindo e ligando para Ryo ir buscá-la. Nana sentiu como se todos ao seu redor tivessem dado as costas para ela porque ela mais uma vez tinha sido enganada com palavras bonitas e com a esperança de ter um acolhimento dentro do amor de uma outra pessoa. E por mais que Kamata pudesse não ter acreditado em nada do que ela lhe disse e ter sido uma espécie de coadjuvante nos planos de Ryo para fazer Nana narrativamente ser coberta por esse senso de desesperança, a meu ver, o personagem perdeu seu sentido e propósito quando nos é revelado momentos depois que ele estava fugindo porque na verdade ele era um assassino em série. Kamata desaparece completamente da história como se nunca tivesse estado nela. E a sensação que fica é que ele apenas surgiu para fazer Nana pensar em como sua vida teria sido com outra pessoa e em como esse final feliz era somente possível na mente ansiosa dela, porque na realidade ele poderia ser alguém ainda pior do que Ryo. Mas logo após esse desfecho abrupto de Kamata, Nana é bombardeada com o que ela tanto queria saber: a verdadeira identidade de Ryo. Ele a leva para caminhar um pouco e o medo dela se transforma em surpresa quando ele diz que na verdade ele se chama Soul e que ele era o irmão gêmeo de Ryo. Nana sentiu o chão sob seus pés desaparecerem com esse fato porque ela não parava de ser atingida com mentiras porque toda a sua vida tinha se resumido a isso. Ela se negou a acreditar que ele estivesse falando a verdade e desabou em lágrimas pedindo para ele parar de brincar com ela, mas Soul a confortou dizendo que agora eles iam ter a chance de ter a vida que ela sempre sonhou. Soul explicou que ele sempre esteve ao lado dela em todos os bons momentos que ela teve em seu casamento, e essa afirmação acaba colocando Ryo como uma espécie de clichê de gêmeo do mal, ao mesmo tempo que explica o porquê ela sempre sentia que ele mudava para uma personalidade mais gentil, logo depois de uma explosão de raiva e agressão. Ele explicou que ele e seu irmão trocavam de turnos para viver ao lado dela e aproveitou para contar um pouco sobre seu passado. Soul disse que eles não tinham um registro de nascimento porque a mãe deles se negou a fazer isso quando eles nasceram porque essa tinha sido uma forma que ela encontrou para escapar das mãos de seu marido agressor, que poderia encontrá-los por esse meio. Quando Nana perguntou já mais calma com quem ela esteve casada todo esse tempo, o castelo de cartas que era o seu sonho desmoronou mais uma vez porque ele disse que ela nunca foi oficialmente casada porque eles tinham forjado todos os documentos. Nana ficou em completa fúria e começou a bater nele exigindo que ele devolvesse os anos e toda a dedicação que eles tinham feito ela perder ao lado deles. Ele admitiu que no começo eles tinham feito tudo isso apenas por pura diversão e também para conseguirem dinheiro e estabilidade por um tempo às custas dela. Mas ele tentou convencer Ryo a falar a verdade porque ele tinha começado a se apaixonar por ela. Só que Ryo foi contra essa decisão porque ele também tinha interesse em Nana. Soul não conseguiu ir embora porque ele sabia das agressões e do temperamento de seu irmão que desde sempre foi violento. Então ficar por perto era uma forma dele garantir que ela ao menos ia ficar viva.
Ele disse para ela que não conseguiu impedi-lo por conta de seu laço sanguíneo e histórico semelhante como uma pessoa sem família, solitária e até mesmo sem registro como um cidadão. Mas tudo mudou durante o festival quando Nana pensou tê-lo matado, pois quem realmente matou Ryo foi ele mesmo. Soul revelou que viu Nana na noite em que Ryo aparentemente foi morto. Ele voltou correndo até em casa e se deparou com seu irmão dentro do freezer que milagrosamente ainda estava vivo. E foi nesse momento que ele tomou coragem para fazer o que ele evitou por tanto tempo. Ele o matou e assumiu seu papel no dia seguinte como um fantasma do passado. Mesmo com tudo indicando o quanto esse segredo revelado era o maior dos absurdos, Nana cedeu àquela versão boa do marido que ela sempre quis, porque no fim das contas, ele era uma espécie de herói por tê-la dado alívio de ser realmente a idealização que ela sempre buscou, e também por saber que ela não tinha se tornado uma assassina. A partir desse dia, Nana tentou seguir com sua vida do jeito que ela conseguia, porque tudo tinha enfim acabado. Não havia mais segredos, agressões e medo, mas ainda assim, mesmo sabendo que Soul tinha se livrado do corpo de Ryo, enterrando embaixo de um dos tatames da casa, ela checava todos os dias o freezer para provar para si mesma que ela não estava sonhando. Tudo entrou nos eixos de maneira tão rápida que até mesmo alguns mal-entendidos foram resolvidos. Sua vizinha, com quem ela pensou ter flagrado seu marido transando, pediu desculpas a ela dizendo que no dia em que ele foi levar as tangerinas para ela, ela se esqueceu de desligar um vídeo adulto que estava rolando em seu quarto, apenas para estudo de um de seus personagens de seus livros. Sua mãe, com quem ela não tinha uma relação tão próxima, os visitou, Nana ficou grávida e recebeu de Soul todo o apoio. E eles até mesmo foram atrás de uma certidão de casamento para deixarem tudo nos conformes. No entanto, essa maré de felicidade que veio do nada foi embora da mesma maneira. Quando estava voltando de seu passeio com Soul, eles tiveram que se separar por um momento e Nana acabou encontrando sua vizinha astuta que parou para conversar com ela sobre sua gravidez. E foi nessa conversa que ela disse para Nana que sabia que ela estava tendo uma vida de casada com irmãos gêmeos. Nana perguntou como ela tinha descoberto isso e ela respondeu que por mais que eles performassem muito bem na frente dela, eles eram mais desleixados quando estavam perto de outras pessoas porque eles imaginavam que suas características físicas idênticas iam encobrir qualquer suspeita. Mas para alguém com um olhar aguçado como o dela, foi muito fácil saber o que estava rolando sempre que ela conversava com eles. A vizinha de Nana deu até mesmo um ponto bem interessante sobre o quanto sabemos de fato quem são as pessoas com quem convivemos, porque às vezes nos apegamos às coisas como intimidade e tempo e não levamos em consideração que qualquer um pode mostrar apenas aquilo que quer, enquanto mantém a fachada de ser alguém que é exatamente como um livro que já foi lido incontáveis vezes. Ela pediu desculpas para Nana por ter se colocado nessa posição de não ser a pessoa que deveria ter contado para ela que ela estava sendo enganada, e a parabenizou pelo bebê, pelo casamento e pela circunstância de agora estar sabendo de toda a verdade. Mas quando Soul apareceu indo até elas, Nana ficou em absoluto choque quando sua vizinha o cumprimentou chamando de Ryo. Vendo o desconforto e confusão no olhar de Nana, Soul pediu desculpas por nunca tê-la corrigido, dizendo que ela sempre confundia o nome dele com o de seu irmão, mas a vizinha ficou desconcertada com aquela afirmação porque ela sempre foi capaz de identificá-los. Apesar do mal-entendido ter sido aparentemente mais uma vez resolvido, Nana não conseguiu relaxar com a possibilidade de estar vivendo uma outra mentira, e à noite ela teve um pesadelo com o cadáver de Ryo saindo debaixo do tatame para pegá-la. Soul a consolou dizendo que eles precisavam deixar o passado para trás e que ela não precisava se preocupar com nada porque ele ia cuidar de tudo dali para frente. Só que mesmo querendo poder viver com essa tranquilidade, Nana não pôde deixar de perguntar novamente para ele quem ele era de verdade. O mangá depois disso, já que esse momento se apresenta no último capítulo, toma um rumo com algumas interpretações para seu desfecho, porque somos levados até algum tempo indeterminado, mas não tão distante no futuro, com Nana já tendo tido seus bebês que por ironia foram gêmeos. Mas não há sinal algum de Soul na casa. A única pista que temos do que provavelmente aconteceu é que ela não aguentou a incerteza de estar casada com Soul ou com Ryo e acabou matando, já que ela se deita sob o tatame e diz para si mesma que gêmeos precisavam permanecer um do lado do outro. My Husband is Sleeping in the Freezer é um mangá interessante em alguns pontos, mas em outros, como é o caso de Kamata, que não acrescentou muito para a história além do que já foi citado, deixa um pouco a desejar. O ponto de partida dessa história se dá pelo ciclo de violência dentro de um relacionamento abusivo que foca em diferentes maneiras sobre a dinâmica de poder que Ryo exerce e a vulnerabilidade de Nana perante a isso. Nana é uma personagem que vive uma tragédia por dia e ela representa muito bem esse papel de vítima da vida real.
Até mesmo familiares e vizinhos que sabiam da verdade, como é o caso de sua mãe que tinha contratado um detetive para investigar a vida dos gêmeos que estavam se relacionando com sua filha, só chega a contar esse detalhe de que ela estava sendo enganada quando a própria Nana já tinha conhecimento de tudo. Ela poderia ter revelado toda a verdade desde o começo, porque muito do que Nana passou teria sido evitado, mas a única pessoa que se retratou nesse sentido foi sua vizinha que pediu desculpas por nunca ter lhe dito nada. Mas de qualquer forma, sendo tarde ou não, foi apenas por causa dela que Nana pôde mais uma vez descobrir que nunca deixou de ser manipulada pelos irmãos. E falando neles, não acho que há uma distância tão grande entre os dois quando se trata de questões morais, porque ambos foram extremamente cruéis com ela. Por mais que Soul fosse alguém mais gentil, ele permitiu muito dos abusos cometidos por seu irmão, além de ter sido responsável por tornar as coisas ainda piores, porque sua gentileza depois da violência de Ryo fazia com que Nana sempre tivesse a esperança de que as coisas iam melhorar em algum momento. Só temos a perspectiva de que Soul queria fazer algo contra Ryo porque é o próprio Ryo usando supostamente a identidade de seu irmão que diz que sempre quis matá-lo por conta do quanto ele era violento com Nana. Não fica claro se isso é realmente verdade, porque essa afirmação pode ter sido dita apenas para manipular Nana a acreditar que havia alguém do lado dela que era capaz até mesmo de matar um parente para protegê-la. Um dos momentos mais interessantes de todo o mangá para mim aconteceu quando Nana aproveitou da possibilidade que até então não sabíamos se era paranormal, o que acho muito bom porque podíamos esperar qualquer coisa para se vingar da pessoa que ela pensou ter matado. A decisão extrema que foi o canibalismo se encaixa perfeitamente dentro de todo o trauma psicológico e dos abusos que ela sofreu. Nana tenta se enxergar como uma pessoa que foi levada a fazer o que fez, como o assassinato, até ultrapassar o que fez, como o canibalismo, como alguém que jamais seria capaz de ter realizado tudo isso, porque embora ela tenha sido a autora de tudo, ela se vê como a vítima que foi forçada a se transformar no que ela jamais pensou ser. Outro detalhe muito bom do mangá é o quanto a maioria de seus eventos coloca em xeque o que é real e o que é fruto da mente de Nana. A aparição de Ryo no dia seguinte após a sua morte, bem como a sua ressurreição de personalidade para alguém mais bondoso, a faz pensar constantemente que o corpo no freezer é apenas o seu desejo interno de deixar tudo para trás. O final é cheio de interpretações porque não dá para saber ao certo se a pessoa que apareceu no dia seguinte foi realmente Ryo ou se aquele era seu irmão. Mesmo a vizinha de Nana tendo tido certeza de que Ryo estava vivo, acho que esse detalhe pode ter sido introduzido apenas para nos deixar com dúvidas, tal qual Nana, que esteve sempre vivendo uma mentira após a outra. É um pouco estranho que Ryo estivesse vivo e tratando Nana tão bem sem motivo algum. Se o obstáculo para ele agir com violência era o seu irmão, ele poderia fazer o que bem entendesse agora ele estando morto, porque muitas das queixas de Nana que vemos no mangá é abraçada por Ryo sem que ele pense duas vezes, e para mim, a gravidez dela é o maior exemplo disso. Quando Ryo aparece no dia seguinte após a sua morte, Nana chega a se perguntar se um terceiro Ryo apareceria caso ela matasse o segundo. O que me faz pensar muito na personagem Tomi de Junji Ito, que retorna após a sua morte e que também tem esse recomeço inesperado no primeiro capítulo do mangá, quando ela vai para a escola no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Muitas dessas dúvidas e da distância da verdade me faz pensar que depois de passar por tudo isso, se um terceiro Ryo surgisse, Nana ia sem sombra de dúvidas recorrer sem nenhuma culpa e demora à sua versão acuada e agredida que se transformou numa assassina, porque ela era a única capaz de se acordar do que um dia ela pensou ter sido um grande sonho. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.